Então, a gente está fazendo aqui a lista 1, questão... Qual é a questão? Aqui. Questão 5. Questão 5 da lista 1. Então, converter de expressão regular para AFN, depois de AFN para AFD. Eu vou ter que fazer em duas partes, certo? Fazendo duas conversões. A questão pede para converter da expressão para AFD, não tem como fazer direto. Então, a gente converte de expressão regular para AFN e depois de AFN para AFD. E aí, nessa primeira parte aqui, converter de expressão regular para AFN, dependendo, já que eu pedi detalhes, se for na prova, eu explico melhor quais detalhes eu quero, certo? Mas pode ser que eu peça para mostrar os autômatos intermediários que foram obtidos progressivamente. O autômato que reconhece AA, o autômato que reconhece AB. Então, eu vou colocar aqui, ó. Você pode fazer o autômato que reconhece AA assim. Aí, nesse caso, não precisa colocar a transição epsilon entre o A e o outro A, não, né? É, Eu posso precisa fazer. não. Okay. São os autômatos, digamos assim, intermediários durante o processo de conversão. Esse reconhece AA. Na ordem aqui eu deveria ter colocado o que reconhece AB primeiro, né? E o que reconhece AB eu já deixei aqui. Já comecei a montar. E vou recortar e jogar lá também. Pronto, eles reconhecem AB. Só faltou marcar nesse AA que o estado Q2 ali é o de aceitação, né? E faltou sim. Mas aí, certo, isso vai depender do nível de detalhe que eu pedi na questão. Pode ser que eu não peça esses detalhes todos. E veja, aqui não dá para fazer os dois autômatos juntos com o estado inicial. Então, eu estou mudando o estado inicial de um para o outro e capturando a foto, a imagem. Pronto, o que reconhece a A, o que reconhece a B. Aí eu só coloquei alguns, pronto, alguns autômatos intermediários, são esses. Vou pular para o final, porque daqui para o final não falta muita coisa não. É realmente o autômato que é equivalente a essa expressão, ele aceita as mesmas cadeias que essa expressão aí representa, gera, né, dependendo de como você entenda a expressão regular. Aí veja só, aquela expressão lá é o OU, de AA ou AB. Você pode fazer um autômato que reconhece o OU desse jeito aqui. Você pega os autômatos das duas expressões menores, né, que tá sendo feito o OU entre elas, e cria transições epsilon de um novo estado inicial para os antigos estados iniciais dos autômatos que reconhecem aquelas expressões. Do autômato que reconhece AA, do autômato que reconhece AB. Aliás, eu vou colocar o de AB em cima, o de AA embaixo, porque é a ordem que aparece na expressão, né? AB ou AA. Não afeta o funcionamento, é só organização aqui. E estado de aceitação, a gente cria um novo. E esses aqui não vão ser mais estado de aceitação. E você cria transição epsilon dos antigos para o novo. Pronto, isso aqui aceita AA, AB ou AA. Tem que fazer a transição do final para o inicial, né? Porque ele é estrela, né? Sim, para fazer o estrela. Mas como eu fiz até aqui só o OU, certo? Vou pegar também essa versão intermediária aqui. Isso aqui reconhece a expressão AB ou AA. É só o que está dentro do parêntese. Esse autômato aqui, ele é equivalente. Agora vamos fazer o completo. Falta só fazer o operador asterisco. Para o operador asterisco, eu crio um novo estado inicial que aponta para o antigo com uma transição vazia. Ele vai ser inicial agora, um novo estado
inicial. O antigo deixa de ser, naturalmente. Um novo estado de aceitação, o antigo deixa de ser estado de aceitação, esse passa a ser, e cria transição vazia do antigo para o novo. E aí eu vou fazer o seguinte, certo? Eu vou mudar o estado de posição aqui para poder não ficar, para não deixar muito tumultuado. Eu crio uma transição vazia do inicial para o de aceitação, dos novos, e crio uma transição vazia aqui dentro do antigo estado de aceitação para o antigo inicial. É a volta para permitir, como aquele asterisco representa repetições da expressão regular, essa volta para permitir que ele reconheça várias vezes algo que case com a expressão regular. E essa ida aqui, essa transição epsilon de baixo, é para permitir a cadeia vazia. Aí está completo. Concluímos. Vou copiar e essa é assim, esse é o autômato final. AFN é equivalente a essa expressão regular aqui, certo? Agora a questão pede para converter para uma AFD. Veja, esse AFD talvez seja trabalhoso fazer essa conversão, mas vamos lá. Pelo menos eu vou mostrar como começa e posso deixar como exercício para vocês completarem, para não gastar a aula todinha numa questão grande demais. Mas a essência da conversão são 3 informações que você precisa. Estado inicial, a tabela de transição, que é a parte principal, é a essência dela, e estados de aceitação. O estado inicial, nesse autômato de cima, que é um AFN, é não determinístico, era o Q8, certo? Mas, na minha conversão, eu vou transformar isso em conjunto Q8. Porém, não basta isso. Não é só dizer que o estado inicial é o conjunto Q8. Eu vou calcular o fecho transitivo vazio de Q8. Aí isso vai dar um conjunto de estados onde ele consegue chegar por transições vazias a partir de Q8. De Q8 ele pode chegar em Q6. De Q8 ele pode chegar em Q9, tá vendo? E pode ficar no próprio Q8, certo? Pode ficar Q8, Q6, Q9. Tá? Só esses? Não. Do Q6 dá para chegar no Q3, ou do Q3 dá para chegar no Q0. Então, o Q3 e o Q0 também entram aí. E dá esse conjuntão aí. Esse conjuntão é o estado inicial. Lembre-se que no AFN, um estado é ele é um conjunto de estados do AFN. Na conversão para AFD, cada conjunto de estados vai ser um estado no AFD. Aí eu vou fazer uma função de transição na forma de uma tabela. Esses estados vão aparecer lá dentro dessa tabela. É assim, eu coloco para cada estado, para cada símbolo. Tem símbolo A e B só nessa expressão. Então, vou usar só símbolos A e B. Eu coloco para cada estado de origem qual é o estado de destino aqui. Certo? É de um estado para um estado. Porém, um estado desse AFD é um conjunto. Não esqueçam disso. A gente começa com esse estado aqui. Eu vou ordenar, certo? Só para ajudar a gente a identificar os estados. Caso aconteça de aparecer de novo o mesmo estado. Então, vou chamar de Q0, Q3, Q6, Q8, Q9. Vou deixar mais juntinho para economizar espaço. Q0, Q6, Q8, Q9. Pronto. Agora, quando ler o símbolo A, vamos ver o que acontece em todos esses estados, no Q0, no Q3, no Q6, no Q8, no Q9. O que é que acontece quando ele lê o símbolo A? Bom, cada um desses estados. No Q0, ó, o Q0 está no meio, certo? O Q0 não é o estado inicial mais, ele está aqui no meio do autômato. Ele muda para o Q1. O Q3, onde está o Q3? Ah, está aqui em cima. Ele muda para o Q4. Tá bem.
O Q6, eu estou olhando para cada um desses de origem, qual é o destino, certo? Q6, lendo A, não tem transição, não acontece nada, então. Do Q8, lendo A, também não tem transição. Do Q9, lendo A, não tem transição nenhuma do Q9. Então, a gente fica só com esses dois, Q0 e Q1. Porém, tem que aplicar o cálculo do fecho vazio, essa funçãozinha E. Aí eu vou ver as transições vazias que tem a partir de Q1 e Q4. No caso, Q1 não tem transição vazia, Q4 também não tem. Então, a gente fica só em Q1 e Q4 mesmo. Lembre-se que no fecho transitivo, os mesmos estados também estão lá na resposta. Agora, pode ter estado a mais se tiver transição vazia. Q1 e Q4 não tem transição vazia, então não tem estado a mais, só Q1 e Q4 mesmo. Ótimo, surgiu um novo estado, eu coloco aqui e depois eu vou calcular as transições dele. Agora, para o símbolo B. O símbolo B nesses estados aqui, ó. Quer dizer, isso aqui é um estado do AFD, mas no AFN, cada um desse aqui... No AFN isso é um conjunto, né? Aí para cada um desses eu vou olhar no AFN para onde vai. Do Q0 lendo B, não tem transição. Deixa eu botar o conjunto aqui, então não coloco nada. Do Q3 lendo B, olha aqui para cima, não tem transição. Do Q6 lendo B, não tem transição. Do Q8 lendo B, não tem transição. Do Q9 lendo B, não tem transição. Opa, então o símbolo B aqui deu conjunto vazio, certo? O conjunto vazio é um estado. Ele é um estado. Você calcula o fecho vazio dele, dá o mesmo conjunto vazio, não altera nada. É só para deixar aqui o processo, seguir o processo com perfeição, né? Veja, o conjunto vazio é um estado. E quando lê A fica nele mesmo, quando lê B fica nele mesmo, certo? Ele é um estado armadilha. Chegou nele, ele vai rejeitar, ele fica preso lá, não sai mais e vai rejeitar. Isso quer dizer que a partir do estado inicial, se começar com um símbolo B, esse autômato que eu vou converter, né, ele rejeita. Faz sentido, porque se você olhar para a expressão regular, ela só aceita coisa começando com A. Ou é AB, ou é A. Então, de todo jeito, começa com A. A partir do estado inicial, tem que vir um símbolo A. B não pode. Tá? Então, se vier símbolo B, ele vai para esse estado vazio e fica preso lá, e aí vai rejeitar. Q1, Q4, eu pulei esse aqui porque o vazio era mais fácil. Q1, Q4, aí eu vou ver para onde vai, lendo o símbolo A. Aí eu olho para cada um deles. Q1, lendo A, vai para o Q2. Q4, lendo A, deixa eu afastar um pouquinho esse zoom. Deixa assim. Q4, lendo o símbolo A, não tem transição. Não tem, só tem para o B. Ok, agora eu vou calcular o fecho vazio desse conjunto que eu obtive. O fecho vazio a partir de Q2 sempre inclui o próprio Q2. E as transições vazias que eu tiver a partir de Q2. De Q2 eu posso ir para o Q7, olha só. Do Q7 dá para ir para o Q9. Do Q7 também dá para ir para o Q6. Portanto, a partir do Q6 dá para ir para o Q0 e Q3. Uau, ficou assim. Simplesmente o conjunto era só o Q2, né? Quando eu calculo o fecho vazio, ficou isso tudo aí. Vamos colocar ordenado. Isso vai nos ajudar a organizar aqui. É Q0. Opa, não posso perder a informação que tinha. Q0, Q2. Depois vem Q3. Tem um Q6 antes do Q7, Q9. Pronto, o resto eu já coloquei. 6, Q0, Q3 já coloquei. Então surgiu mais um estado aqui. Q0, Q2, Q3, Q6, Q7, Q9. Caramba, tem muita informação aí. Falta a transição para o símbolo B aqui, do Q1, do estado Q1, Q4. Aí a gente vê Q1, lendo o símbolo B, não tem transição. Q4, lendo o símbolo B, vai para o Q5.
Aí eu calculo fecho transitivo vazio. Fecho vazio. Chamei só de fecho vazio, né? Do Q5, que também vai ser bem comprido, assim, vai ter muito estado. Inclui sempre o próprio Q5, para começo de conversa, e as transições epsilon. Por epsilon, ele consegue ir para o Q7 e para o Q9. Então, inclui aqui Q7 e Q9. O Q7, ele pode voltar para o Q6. O Q6, ele pode ir para o Q0 e Q3. Então, novamente, ficou um baita estado. Certo? Mas não é igual a esse aqui, não. Não é? Não é igual, não. Colocando ele ordenado, isso aqui seria 0, Q3. Ordenado é só para organizar, só para facilitar eu identificar quando é que o estado aparece duas vezes, digamos. Q6, Q7, Q9. Então pronto. Q6, Q0, Q3 já coloquei. Essa conversão, você tem que ter muita atenção, certo? Se errar um estado aí, vai dar problema mais adiante. E aí, gente, repete esse processo, tá? Vai fazer isso até não ter mais estado novo para calcular. Tá bom? Eu não sei se ele acaba aqui nesses dois estados que ainda faltam. Eu vou fazer só mais um deles aqui, só o primeiro aqui. Esse estado aqui, que é o Q0, Q2, Q3, Q6, Q7, Q9, ele vai para qual estado? No AFD isso é um estado, e ele vai aqui para um novo estado. Mas eu tenho que olhar cada um desses elementos que estão aqui e fazer a transição. Q0 lendo o símbolo A. Q0A vai para o Q1. Q2 lendo o símbolo A. Não tem transição. Q3 lendo o símbolo A. Q3 lendo A vai para o Q4. Q6 lendo o símbolo A. Não tem transição. Q7 lendo A. Não tem transição para A. Q9 lendo A não tem. Pronto, a gente chegou no mesmo estado que já tinha chegado antes. Dá a impressão de que as coisas já estão perto do fim, assim. Começa a aparecer estado repetido. E o fecho transitivo vazio eu já tinha calculado antes. Então não preciso calcular, pensar de novo. É só copiar e colar a resposta daqui de cima. E para o símbolo B, Q0 lendo B não tem transição. Q2 lendo B não tem. Q3 lendo B, deixa eu ver, não tem. Q6 lendo B não tem. Q7 lendo B não tem. Q9 lendo B não tem. Vai dar o conjunto vazio, igual como antes. Vou calcular o epsilon dele, porque vai dar vazio. Mas, se quiser, eu já calculei antes, é só copiar e colar. Então, gente, é provável que esse conjunto daqui de baixo já seja o último também, e aí calcular as transições e não aparece mais nenhum estado novo. É provável, certo? É minha esperança aqui. Mas, deixa eu dizer aqui mais uma coisa. Vocês completam pelo menos essa linha, né? Eu acho que não vai ter mais linha, não. Se não surgir nenhum novo estado, encerra. Mas falta identificar os estados de aceitação. Como é que eu descubro? Você olha aqui nesse autômato, no autômato original, AFN, quais são os estados de aceitação? Ele só tem um, que é o Q9, e agora em todo lugar que tiver Q9, ele vai ser estado de aceitação. Eu vou colocar um asterisco, certo? Então esse aqui vai ser estado de aceitação, porque tem o Q9, ó. Esse aqui também, porque também tem o Q9. Também, porque também tem o Q9. Então é isso. Não sei se os estados. Eu acho que está perto de acabar. Eu estou com vontade de fazer. Só falta uma linha. Q0 lendo A não tem transição? Tem Q1. Q3 lendo A vai para o Q4. Q5 lendo A não tem. Q6 lendo A não tem. Q7 lendo A não tem. Q9 lendo A não tem. Então fica Q1, Q4 é o mesmo que eu já calculei antes.
Ótimo. Transição para o símbolo B. Q0 não tem. Q3 não tem transição para o B, né? Isso não tem. Q5, Q6, deixa eu ver. Q5 não tem para o B. Q6 não tem para o B. Q7, Q9. Q7 não tem para o B, Q9 não tem para o B, ou seja, vai dar o conjunto vazio. E realmente encerrou, não tem mais transição nova, não. Deu menos estados do que eu imaginava. A gente ficou só com 1, 2, 3, 4, 5 estados. Deles, 3 são estados de aceitação. Tá? Esses 3 conjuntos aqui. E depois o desafio é desenhar, certo? Aqui, pelo computador, não tem um jeito rápido de desenhar, então não vou desenhar. Mas você tem que desenhar esse autômato. Cada bolinha que representa um estado é um conjunto desse. Um conjunto. Você faz as ligações entre os... conforme está nessa tabela. Desse conjunto, uma ligação, uma setinha lendo A para esse outro conjunto. Conjunto Q1, Q4. E assim sucessivamente. Tá bom? Mas toda a informação do AFD já está aqui. Estado inicial, as funções de transição, com asterisco que eu coloquei os estados de aceitação. Então, já tem toda a informação do AFD aqui. Certo? Depois eu compartilho esse documento com vocês. A lista 1, questão 5. Querem sugerir outra questão para eu fazer? Por mim não, só consegui mesmo fazer até essa questão um pouquinho mais à frente, mas não tive dúvida não. Tá bom. Deixa eu ver então, deixa eu escolher então algum aqui. Me parece interessante, deixa eu fechar o JFlap aqui. Olha, essas 6 mesmo. Prove que essas linguagens são regulares. Gente, provar que é regular é simples, é só você construir ou um AFD, ou um AFN, ou uma expressão regular. Geralmente, expressão regular é o mais fácil, mas se ficar enrolado, se for um negócio que queira testar se é par, se é múltiplo de 3, coisa assim, é melhor um AFD. Se ficar enrolado fazer com expressão regular, é como tentar AFD. E a FN é meio parecido, o nível de dificuldade com expressão regular. Aí é questão de preferência, você faz com o que preferir. Vou colocar essa sexta questão aqui. Mas preste atenção nessa informação. Como é que prova que é regular? Simples, muito simples. Constrói um daqueles modelos, AFD, AFN, expressão regular, para representar essa linguagem. E acabou. Todas as cadeias com AFN. Posso provar fazendo uma expressão regular. Se eu construir uma expressão regular que representa essa linguagem com exatidão, então ela é uma linguagem regular. Isso aqui, ó, é uma linguagem regular. Vamos fazer uma expressão regular. Certo? Para essa descrição aqui de linguagem, de uma linguagem. São as cadeias que começam com ABC. Com expressão regular, você pode escrever ABC. Isso quer dizer que no começo da cadeia tem que ter ABC. E o resto da cadeia tem que ter o quê? Qualquer coisa escrita com esse alfabeto. Pode ter A, ou B, ou C, em qualquer quantidade. Aí eu boto um asterisco para dizer que o que está aqui dentro você pode repetidamente escolher de novo um A, um B ou um C. Repete, escolhe de novo um A, um B ou um C, quantas vezes quiser. Agora, no começo está aqui ABC, isso quer dizer que tem que ter mesmo um ABC na cadeia. Então, isso representa um conjunto de cadeias, conjunto infinito, por sinal. E qual é o conjunto? É exatamente isso que está descrito aqui, as cadeias que começam com ABC. Essa expressão regular representa.
qual é a conclusão? Como essa linguagem foi representada com expressão regular, esta linguagem é uma linguagem regular. É isso. Então, provar que é regular é só representar com expressão regular, é uma maneira. Todas as cadeias que têm ABC como subcadeia, aí agora essa questão B, o ABC pode aparecer como subcadeia em qualquer parte. No começo da cadeia pode ter, vou fazer assim, no começo da cadeia pode ter A, ou B, ou C. Qualquer quantidade. Qualquer ordem. Depois tem que vir um ABC no meio da cadeia, digamos assim. E depois ABC de novo no fim da cadeia. Então, isso permite que o ABC apareça em qualquer parte da cadeia. Ué, mas não tem que vir no meio, não. Por exemplo, não tem como vir no começo, não é? Tem sim como vir no começo, porque esse asterisco aqui permite que essa parte seja toda vazia. Vazia, aí o ABC aparece no começo. Ou então esse asterisco aqui permite que essa parte seja vazia, aí o ABC vem no fim. Então, é isso. Representei com expressão regular todas as cadeias que tem ABC como subcadeia. Qualquer posição, esse ABC aparece. Tem que ser cadeias que tem o ABC lá em algum lugar. Essa sequenciazinha, nessa ordem, sem quebra na sequência, mas em qualquer posição da cadeia. Então é isso, como eu criei uma expressão regular, esta linguagem aqui é regular. Todas as cadeias que começam com A e terminam com C, eu posso fazer assim, ó. Começa com A, vem qualquer coisa aqui no meio, depois termina com C. Agora, o que é essa qualquer coisa que vem no meio? É um A, ou um B, ou um C, ou qualquer repetição disso. Qualquer ordem, qualquer quantidade. Ele vai permitir que tenha A ou B ou C sendo gerados, vamos pensar como gerador, repetidamente, quantas vezes você quiser. Então é isso. Então a gente representa a linguagem com expressão regular, provou que ela é uma linguagem regular. Veja bem, expressão regular é esse negócio aqui, que tem operador ou, operador asterisco. E linguagem é um conjunto de cadeias. Se esse conjunto que está explicado aqui, eu represento com uma expressão regular, então este conjunto recebe uma classificação. Classificação é que isso é uma linguagem regular. Tem regular na expressão, tem regular na linguagem, certo? Mas estamos falando de coisas diferentes. Linguagem, conjunto de cadeias. Expressão regular, é essa expressão aí. É uma expressão. É uma coisa misturada com operadores, símbolos misturados com operadores, né, basicamente. E se uma certa linguagem eu represento com uma expressão desse tipo, esta linguagem ganha uma classificação de linguagem regular. Nessa questão, é mais fácil fazer a expressão regular para tudo, sabe? Mas eu vou fazer essa letra C e D com um autômato finito determinístico. Letra C e D, certo? Vai ser interessante aqui. Todas as cadeias que terminam com ABC. Vamos fazer um finite autômato. Cadeias que terminam com ABC. Então tem que vir em sequência um A, aí eu vou ter que criar pelo menos 4 estados nesse autômato. Pelo menos. Um B e um C. Nessa ordem, né? Para chegar no estado de aceitação. Certo? Agora, falta colocar o estado inicial, né? Agora tem o seguinte, pode aparecer outros símbolos. Eu quero que isso seja um AFD. Então eu tenho que dizer aqui, deixa eu fazer essas coisas mais curvas. Então tenho que dizer em cada estado o que é que acontece quando ele lê um B ou um C. Se for no Q0, ler B ou C, tudo bem, está no começo da cadeia. Ela tem que terminar com ABC. No começo da cadeia, se vier B e C, ele fica parado no Q0.
Tá ok. Pode vir B e C. No começo. Mas tem que aparecer A, B, C e acabar a cadeia. E se lá no Q3 tiver mais símbolo, bem, se tiver mais símbolo, ele volta para cá. Se vier um A, ele volta para o Q0. Não, para o Q0 não. Nesse caso, ele pode voltar para o Q1. Porque esse A começa uma nova sequência, certo? Um novo ABC. Agora, se vier B, vai para o Q0. Se vier C, vai para o Q0. E quebrou aquela sequência ABC que deveria vir. Se estiver no Q1 e chegar um símbolo B, o símbolo B quebrou a sequência ABC, tem que voltar para o Q0 para esperar de novo chegar a ABC. Se vier um símbolo C, mesma coisa. O vai ficando relativamente complexo. Então, o Q1 tem transições para ABC, o Q0 também, o Q3 também. O Q2 agora, ele tem transição só para o C. Se vier um A, começou uma nova sequência, ele volta para o Q1 para esperar vir um B e depois o C. O A já é o começo, Uma já deu um passo. professor, que eu fiquei confuso, que o senhor colocou que no estado Q1, quando ele recebe B, ele ao invés de ir para o Q2, ele foi para o Q0. É assim mesmo? Eita, peraí. Porque a transição B já tinha, né? Eu só precisava fazer a C. Isso. Isso foi um erro mesmo. O Q1, quando lê A, é que faltou a transição do A. Quando lê A, ele pode ficar nele mesmo, porque pode ser um novo começo de uma nova sequência. E a sequência que ele está esperando é A, B, C. Aí se veio um A, depois veio outro A, é tipo assim, eita, começou de novo a sequência, ele fica em Q1 de novo. Porque o A já é um passo da sequência. O Q1 quer dizer que ele viu um passo da sequência, a letra A. O Q2 quer dizer que ele viu o segundo passo, ele leu A e B em sequência. O Q3 quer dizer que ele viu A, B, C. Os três últimos símbolos. Então, é isso. Agora está corrigido, eu espero. No Q2, lendo A, ele volta para o Q1 também, porque já quebrou aquele AB que ele vinha, né? Chegou em Q2 lendo AB. Mas veio um A, quebrou o AB, mas começou uma nova sequência com A. Aí volta para o Q1. Para representar que já leu um símbolo da sequência nova. E falta o símbolo B no Q2. Símbolo B aí quebrou totalmente a sequência. Tem que voltar tudo de novo para o Q0. Não se aproveita mais nada. Deixa eu ver se ele está determinístico. Vou fazer um teste aqui para ele mostrar onde tem estados não determinísticos. Não tem nenhum estado não determinístico. Todos os estados têm transições. Todos os estados têm uma só transição para cada símbolo. Na verdade, ele só verifica isso. Pronto. Não foi simples, mas a gente conseguiu fazer aqui um AFD que representa as cadeias que terminam com ABC. Ó. Deu um trabalhinho e não descarto que precise de uma revisãozinha, de ter uma ou outra transiçãozinha aí que não esteja certa. Mas eu quero ganhar tempo aqui, então não vou nem conferir, tá? Mas são as cadeias que terminam com ABC. Se vier A, B, C em sequência, veja que ele vai vir para o Q3. Quando ele lê um A, depois um B, depois um C, ele está em Q3. Se a cadeia acabar ali, beleza, ele aceita. Ela acabou em ABC, né? Então tem que aceitar mesmo. Agora eu quero, no próximo item, a linguagem das cadeias que não terminam com ABC. Todas as cadeias que não terminam com ABC. Aí aqui a gente pode fazer um truque. Um truque não, um artifício. Porque essa linguagem aqui é exatamente o oposto dessa. Toda cadeia que está nessa linguagem não está nessa. E vice-versa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo autômato e inverter a resposta dele. Quando ele dizia aceita, ele agora vai dizer rejeita. Quando ele dizia rejeita, eu vou fazer ele dizer aceita.
Como é que eu faço isso? Vocês têm um palpite? Quero inverter a saída dele. Invertendo os estados de transições, que aí no estado de transição de aceita, bota que rejeita e os três que estão rejeitando como aceita, né? Exatamente. Eu troco esse tipo de status do estado, né? Todos os estados que eram de aceitação deixam de ser, e os que não eram passam a ser. Então agora, cadê aquele que parava no estado rejeitando, ela para aceitando. Cadê que parava aqui no Q3 e aceitava, agora rejeita. Então, o que é que ele vai aceitar? Todas as cadeias que não aceitava antes, todas as cadeias que não terminam em ABC. Então, para fazer essa mudança de uma linguagem para o complementar dela, para o oposto do que ela representa, o AFD é bem útil. A expressão regular não seria tão útil para isso, e nem a FN. Só com a AFD que dá certo esse artifício de trocar os estados, né? Aceitação para ser rejeição e rejeição para ser aceitação. Então pronto, eu representei essa linguagem com um AFD, então essa linguagem é sim regular. Tá? Só não usei a FN aqui, mas não faz falta. Eu dei aí as respostas. Deixa eu dar outra resposta para essa letra E com um AFN. Também podemos fazer um AFD, um AFN para esta linguagem. Na verdade, quando dá para fazer um, dá para fazer os três, certo? Mas basta um, né? Eu vou fazer um AFN. São cadeias que começam com A e terminam com C. Não seria um AFN para isso. Não tem mistério, não. Tem que começar com A. Aí a gente cria uma transição do inicial, lendo A para um certo outro estado aqui. Esse é inicial. E tem que terminar com C. Para poder chegar na rede. Pode ser só esses estados mesmo, já daria certo. Para poder terminar no estado de aceitação. Tem que começar com A e terminar com C. Mas só que aqui no meio do caminho pode vir qualquer coisa. Ela tem que começar com A e terminar com C. No meio, eu não disse nada, então quer dizer que pode ser qualquer coisa. Pode ter A, pode ter B e pode ter C também aqui no meio. Esse autômato ficou não determinístico, porque tem duas transições do estado Q1 lendo C. Tá bom? Tem duas. Mas o que importa é o seguinte, toda cadeia que começa com A e termina com C tem um caminho de aceitação nesse autômato. Isso. E só dá para aceitar nesse autômato se for cadeia que começa com A e termina com C. Então ele representa aquela mesma linguagem. Representa perfeitamente, sem aceitar cadeia a mais e sem deixar de fora alguma cadeia. Vamos aqui para a resposta. Ele representa precisamente todas as cadeias que começam com A e terminam com C. Precisamente. Então, se essa linguagem eu represento com a FN, ela é regular. E, aliás, eu represento ela com expressão regular também. Aí ela é mais regular ainda, né? Não é brincadeira, não tem mais regular ainda, ela é regular. Só que aqui eu dei duas demonstrações. Basta uma na prova. Basta uma. Certo? Certo. Digam aí mais questão ou algum outro assunto que queiram ver. Nessa lista, é a lista 2, né? Que tem a máquina de Turing, né? É. Essa lista é relativamente extensa, mas não tem muito mistério. Então, vamos abrir aqui a lista 2. E aí, digam alguma questão que vocês gostariam de ver a resolução.
Essa questão que tem da primeira questão mesmo é só mostrar a computação, né? E fazer toda aquela questão de mostrar que toda a cadeia foi lida, aí se ela está no estado de aceitação, então ela aceita, né? Pelo menos essa letra A e B, Aqui né? você pode fazer a computação usando aquele tipo de planilha que eu usei, ou usando qualquer outra maneira de representar mais gráfico, mais visual, pode. Desenhar a fitazinha, desenhar uma seta para mostrar onde está caminhando na fita. Pode desenhar isso na mão e mandar a foto para mim, se eu pedir na prova. Ou pode fazer naquela formazinha, representando como uma triplazinha entre parênteses, né? Aqui é mais prático para mim, usando o teclado, representar com aquela tripla. E aí, veja, a computação da cadeia vão ser os passos que ela segue aí no autômato. No caso da máquina de Turing, a cadeia não tem que ser lida completa para ser aceita, tá? Isso, eu Basta acabei. chegar no estado de aceitação. Isso. Você faz aí o passo a passo e vê onde chega. Eu posso começar aqui, mas eu acredito que fica muito repetitivo e é simples. Né? Trabalhoso, mas simples. Fazer esse tipo de questão. Vamos lá, lista 2. Essa é a questão 1, né? É a questão 1. Título 1. Então, pronto. Tá aqui o desenho da máquina de Turing. Eu vou fazer só uma dessas computações, só a letra A. Certo? Só a questão 1, letra A. Vou deixar a máquina de Turing aí embaixo para a gente ir olhando e consultando. Vou fazer a computação assim, na forma de uma tripla. Eu coloco aqui à esquerda o que ela... Eu vou precisar colocar o símbolo branco. Deixa eu ver se eu acho algum quadradinho aqui para representar branco. Vou colocar 3 informações, certo? A fita no lado esquerdo, o estado e a fita no lado direito com a posição atual. Lembre-se que é posição atual mais lado direito, certo? Sei que tem algum quadradinho aqui em algum lugar, mas se demorar eu coloco outro símbolo aí qualquer. Tem livro que usa para representar o branco, o beta, letra grega, certo? O beta minúsculo. Não é obrigado a ser um quadrado, nem é padrão entre todos os livros, não, isso varia muito. Não achei. Então vou botar outra coisa aí para ser o branco. Aqui. Pronto, vou colocar um sublinhado. Não preciso nem recorrer àquilo ali. Então, sublinhado representa símbolo branco, certo? Aí ele começa no Q0, à esquerda tem símbolo branco. E à direita tem o quê? A direita tem que vir a cadeia, a ABC. É claro que mais para a direita ainda dela tem símbolos brancos infinitos. Não precisa representar, não. Isso aqui quer dizer que à esquerda do Q0 tem um branco. Na posição atual tem o símbolo Azinho, vou colocar em negrito. E mais à direita tem esses outros símbolos. Ele está em Q0 lendo o Azinho. Lendo Azinho. Ele vai para qual estado? Move para onde? Q0 lendo Azinho, ele troca o Azinho por Azão, vai para a direita, vai para o estado Q1. Vai para o Q1, troca Azinho por Azão, mas anda para a direita. Quando ele anda para a direita, esse Azão passa para cá, para a esquerda. Certo? O símbolo atual passa a ser o próximo Azinho aí. Em Q1 lendo Azinho. Q1 lendo Azinho, ele fica em Q1, reescreve o Azinho e anda para a direita. Ele vai pegar esse Azinho, andar para a direita, né, reescrevendo o próprio Azinho. E fica no próprio Q1.
Agora Q1 lendo Bzinho. Agora ele vai para B2, ou vai para Q2. Troca o Bzinho por Bzão. Essa transição ele vai mudar para o Q2. O Bzinho troca por Bzão, mas anda para a direita, aí o Bzão vem para cá. É o Q2 que anda para a direita, certo? Você pode pensar que o Q2 está andando nessa representação aí. R aqui é de direita, de right em inglês, tá? Agora ele está no Q2 lendo o símbolo Czinho. Q2 lendo o Czinho, ele muda para o Q3, troca Czinho por C maiúsculo, o Czão, muda para o Q3, e vai andar para a esquerda. Quando anda para a esquerda, esse Bzão que estava aqui vem para cá. Agora ele está em Q3 vendo o Bzão. Bzão é o próximo símbolo. É esse que aparece logo aqui. Q3 lendo o Bzão, ele reescreve o Bzão e anda para a esquerda. E fica em Q3 mesmo. Então ele vai andar mais ainda para a esquerda. Quando anda para a esquerda, o Azinho foi para lá. Q3 lendo Azinho, anda de novo para a esquerda. Lendo Azinho, ele anda para a esquerda. Esse Azão que estava aqui veio para aqui. E Q3 lendo Azão, ó a transição aqui, ó. Ela vai para o Q0. Reescreve o Azão. Q0, onde tem Azão. Reescreve o Azão, quer dizer que não altera e anda para a direita. Assim, Q0 apontando para o Azinho. Aqui. E agora, Q0 lendo o Azinho, a gente já viu onde. Ele vai para o Q1, troca o Azinho por Azão. E agora vai começar a dar problema, certo? Troca Azinho por Azão e anda para a direita. Ficou com 2 Azão aqui à esquerda. Foi para o Q1, né? Q1 lendo o Bzão. Reescreve o Bzão, anda para a direita e fica no próprio Q1. Então anda para a direita, no próprio Q1, é isso. Q1 lendo Bzão. Agora, Q1 lendo Czão, não tem transição em Q1 lendo Czão. Nesses casos, a gente interpreta que ele tem uma transição para o estado de rejeição, que fica oculto. Então, a gente diz que ele rejeitou, rejeita. Não tem transição. No diagrama não tem, né? Mas no esquema formal, isso é uma situação que ele vai para o estado de rejeição. Você entenda isso. Não tem transição representada no diagrama. Ou seja, a magnitude foi para o estado de rejeição. Então, foi para o estado de rejeição, rejeitou. É isso, tá? Então, uma tarefa um pouquinho trabalhosa, fazer a computação mais fácil. Nessa prova vai até o assunto do lema do bombeamento, né? Ou vai cair alguma parte de Bombeamento. algoritmo de Peele? Eu não vou cobrar para você provar que... Deixa eu ver como foi que eu cobrei esse mês passado. Eu quero que você tenha um entendimento geral do lema. Leia o lema, entenda o lema. Lembre que a prova é com consulta. Então veja a aula, né, que eu dei sobre o lema do bombeamento. E aí eu vou fazer alguma questão que cobre de você um entendimento. Aqui é porque essas listas, depois eu pensei que na lista 2 ia ter lema do bombeamento, mas ela está na lista 1. Na questão 25, quando eu estava lendo ela, que ela pede para você identificar um erro que tem, porque ele explica lá, né, dá uma linguagem, e ele diz que ele... Pronto, pode dizer. Não, que ele mostra que ela não é regular, só que ele tem um erro, né? Aí eu lendo bem rapidamente, que eu entendi é que logo no penúltimo parágrafo que tem, ele diz assim: logo, o bombeamento tal parte, a cadeia terá mais zeros do que 1, formando uma cadeia que não pertence à linguagem. Só que essa linguagem, ele, como tem estrela tanto para 0 quanto para 1,
ele pode ter mais zero do que eu, né? Eu interpretei que isso seria o erro. Né? Esse é o erro. Essa informação aqui não é verídica, não confere, não. Ok. Essa informação está errada. Uhum. Porque a linguagem de escrita assim, ela tem zeros seguidos de vários uns, mas não é obrigatoriamente a mesma quantidade. Não existe essa obrigatoriedade. Ele representa cadeias que tem 2 zeros com 3 uns. 1 zero com 200 uns. Ele não precisa ter a mesma quantidade. Então, se ele bombear e tiver mais zeros do que uns, tudo bem. A cadeia pertence à linguagem ainda. O erro está nessa frasezinha. Ok, é porque quando eu li assim, eu não consegui entender que estava essa parte toda errada, eu fiquei na dúvida se era só isso mesmo, se tinha mais alguma coisa que estava de errado. Até isso que eu fiquei na dúvida, se eu associei até o lema de bombeamento justamente para dar uma revisada nesse assunto. Aí vejam o nível que está sendo cobrado aí na lista, certo? Nesse nível pode cair lema do bombeamento. Essa questão aqui, você pode pegar no item A, o parâmetro P pode ser a quantidade de estados, 1, 2, 3, 4. E aí eu dei aqui uma cadeia que tem 5 símbolos, aí seria uma cadeia que se aplica ao lema, porque 5 símbolos, o tamanho da cadeia é maior do que o P, que é 4. E aí como é que se bombeia a cadeia? Você tem que olhar qual é o trecho da cadeia que causa um ciclo aqui. E esse trecho que causa um ciclo no autômato, que faz ele voltar de Q0 para Q0, por exemplo. Esse trecho da cadeia que causa o ciclo, você isola ele na cadeia original e pode bombear ele. Pode criar repetições dele que vai gerar outra cadeia que também é aceita. Nossa questão 27 é interessante. Deixa eu fazer essa para finalizar, certo? Ok. Mas deixa eu ver. Questão 27 da lista 1. Tá aqui na parte da lista 1. Esse AFD, ele representa, todo AFD representa uma linguagem, certo? E a linguagem que um AFD representar, seja ela qual for, ela é regular. Então esse AFD representa uma linguagem regular. Então o lema do bombeamento deve se aplicar a ele. Aí na questão A diz assim, explique para a linguagem aceita por esse AFD, qual seria um valor do parâmetro P, que é chamado de comprimento do bombeamento, que ia permitir bombear a cadeia AAB, AB, 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 isso mesmo. Bem, a gente escolhe P igual à quantidade de estados. Neste caso, vamos escolher P igual a 4. E nesse caso, daria para bombear essa cadeia, dá esse valor, não permite, o lema pode ser aplicado para a cadeia dada. Porque ela tem comprimento 5, maior que P. P eu já falei que é 4, né? Pronto, com esse valor. A verdade é que essa cadeia tem que ser uma cadeia aceita no autômato. Vamos só conferir se ela é. Ela tem AA, né? Então, de Q0, lendo A, vem para Q1. Lendo outro A, continua em Q1. Lendo B, vai para Q2. Lendo A, vai para Q3. Lendo B, dá um loop em Q3. Perfeito, é uma cadeia aceita. Ela tem comprimento maior que 1 e é aceita pelo AFD. Então, tem que fazer essas duas condições. E ela satisfaz. Tem comprimento maior do que P e é aceita pelo AFD.
Isso responde a letra A, certo? Isso responde a letra A. Agora vamos para a letra B. Mostre como seria possível bombear a cadeia dada, gerando novas cadeias. Poderia até dizer infinitas novas cadeias. É isso que o bombeamento diz que é possível gerar. Diz que é possível gerar infinitas novas cadeias. Aí você tem que pegar essa cadeia e dividir em partes x, y e z, que satisfaçam as condições do lema e tal. Eu tenho que explicar como é que seria feito o bombeamento. Bem, aqui também é importante olhar para o autômato, e tem uma dicasinha também. A dica é pegar essa cadeia aqui, A, B, A, B, né? A, B, A, B. Vou colocar todos esses símbolos da cadeia espaçados, porque eu quero fazer o seguinte. Eu quero ver onde é que aonde essa cadeia nos leva no autômato. O autômato começa em Q0. Quando lê o símbolo A, ele vai para qual estado? Ele vai para o Q1. Quando lê outro A, ele vai terminar onde? No próprio Q1. Quando lê o B, ele vai para o Q2. Depois do Q2, quando lê o A, vai para o Q3. Do Q3, quando lê o B, vai para o Q3. Pronto, é isso. Começando no Q0, ele vai ler esse símbolo e vai vir para esse estado. Ler esse símbolo e vai vir para esse estado. Certo? Você olha de cima para baixo aí. A relação do símbolo com o estado. O que é que eu preciso para conseguir escolher um pedaço da cadeia e bombear? Eu tenho que escolher um pedaço da cadeia que leve de um estado para ele mesmo. Se tivesse assim, se aparecesse o Q0 aqui, vamos, eu ia pegar esse pedaço da cadeia todinho, A, B, porque ele me fez sair do Q0 e chegar no Q0. Essa representação não está tão boa, deixa eu colocar assim, certo? O símbolo está no meio do processo de um estado para o outro. Causa a mudança de um estado para o outro. Então, eu pegaria o A, B aqui, que fez sair do Q0 e ir para o Q0 de novo. Mas não foi o Q0 que apareceu aqui, foi o Q2, né? Então eu vou ter que olhar algum outro trecho da cadeia que leve de um estado para o mesmo estado. Qual é esse trecho? Esse A sozinho, porque ele levou do Q1 para o Q1. Então esse A sozinho, só ele mesmo, vai ser a parte que causa um ciclo no autômato, que leva de um estado para ele mesmo. Podia ser um trecho maior, nesse caso é um símbolo só. Então essa vai ser a minha parte Y, certo? Então eu vou dividir a cadeia em X, Y, Z, de modo que a parte Y cause um ciclo de modo a deixar na parte Y o trecho que faz o autômato, ou que faz a computação, seguir um ciclo de Q1 para Q1. A gente vai escolher assim. A parte X é tudo que vem antes. É a menos, assim, não é tão importante. A parte Y é esse A, esse segundo A. E a parte Z é tudo que vem depois. O que vem depois do A é BAB. O que vem antes desse A é A. Primeiro A. Esse Y eu escolhi com o segundo A, na verdade. Então, gente, é isso. Eu quebrei a cadeia em 3 partes, de maneira que a cadeia original são essas 3, X, Y, Z concatenadas. Aí agora o lema me diz, né, depois que você escolher tudo com cuidado, e eu já dei a dica, é só você escolher a parte Y, que seja uma parte que cause um ciclo de Q1 para Q1. Ou de qualquer outro estado para qualquer outro estado. Depois que você escolhe isso, você pode gerar infinitas cadeias bombeando a parte Y.
ou seja, fazendo x, y repetido i vezes para i qualquer, para i é igual que zero. As cadeias. Então, essa regra aqui, x, y repetido i vezes e z para i maior ou igual que zero. Nesse caso, eu poderia também, usando as partes que eu escolhi, essa regra ficaria assim. A seguido de outro A repetido I vezes, seguido de B a B. Não é exatamente uma expressão regular, mas é quase. Nesse caso é bem próximo. Mas é porque o I aí, entenda que esse I é um número. Agora o número pode ser escolhido maior ou igual que zero. Vou representar assim, certo? Maior ou igual, porque não sei se eu tenho um símbolo fácil aqui. Tem? Pronto. Qualquer cadeia que você gerar assim, vai ser aceita por esse AFD. E são infinitas cadeias que você pode gerar com esse formato. Todas essas infinitas vão ser aceitas. Por quê? Porque aquela parte Y que causava um ciclo de Q1 para Q1, eu agora repito ela várias vezes. Ela faz vários ciclos de Q1 para Q1 e depois segue o resto do caminho normal até chegar na aceitação. Só o que aconteceu foi você trocar uma volta que ele dava de Q1 para Q1 para várias voltas. Então, por exemplo, usando I igual a 3, a gente teria a cadeia que é assim: um A inicial, seguido de 3 A's, seguidos de B a B. Essa cadeia aqui todinha, eu separei, mas é uma cadeia só, tudo junto. 4 A's seguidos de B a B. Ela é uma cadeia, sim, aceita nesse autômato. Vamos ver? Começa em Q0, lê o primeiro A. Depois lê o segundo, o terceiro e o quarto A aqui, ó, girando de Q1 para Q1. Aí depois lê B, A e o B final. Pronto, foi aceito. Certo? Então, você escolhendo a parte Y como sendo uma parte que causa ciclo, nesse caso foi o ciclo de Q1 para Q1, você está seguro para dizer que essa regra vai gerar infinitas outras cadeias da linguagem. Você pode bombear essa parte Y, em outras palavras, para gerar infinitas outras cadeias da linguagem. Então a resposta é essa explicaçãozinha toda aqui. Professor, uma dúvida que eu tive. Aqui é só um exemplo. Diga, Urenberg. Pode ocorrer de ter um Y que ele fique na porção final da cadeia, de não ter um Z, ou não pode ocorrer isso? Ele tem que obrigatoriamente ter que estar entre uma cadeia que seja a cadeia que representa o X e uma cadeia que vai representar o Z, né? Veja, o Z pode ser vazio, então o Y pode ficar no final. Só tem o seguinte, tá? Se for seguir o lema em todas as suas condições, ele diz assim, basicamente ele diz que existe uma parte Y dentro dos P primeiros símbolos. O P aqui é 4, por exemplo, né? Isso quer dizer que existe uma parte Y dentro dos 4 primeiros símbolos. Então, você, para obedecer todas as condições do lema, você deveria escolher um Y dentro dos 4 primeiros símbolos. Aí, se a cadeia tiver tamanho 5, não vai poder ser no final, vai ser no máximo até o penúltimo símbolo. Agora, se a cadeia tiver tamanho exatamente 4, aí o Y pode estar no final. Pode. Ok. Então, em condições bem especiais, você consegue ter o Y no final da cadeia. E bem, o lema diz isso, que é para deixar ele mais forte, mais exigente.
Mas se a gente ignorar essa condição, que o y tem que vir nos p primeiros símbolos, você também consegue escolher um y em qualquer posição que funciona isso aqui. Funciona o bombeamento de replicar o y, gerando infinitas cadeias da linguagem. Consegue. Ele só diz assim, existe um y que é nos p primeiros símbolos. Isso ajuda a provar que uma linguagem não é regular, porque aí eu digo, vou escolher nos p primeiros símbolos, aí dá problema, porque só tem símbolo A, aquela minha demonstração, né? Mas aí se você escolher um y que não está no começo, assim, nos p primeiros símbolos, mas funciona tudo, funciona bombear, você escolheu ele causando um ciclo, eu posso aceitar, talvez sem retirar nada da questão. Certo? Então é isso. Aqui é só um exemplo que eu dei, não precisava estar na resposta. Até mesmo isso aqui também não precisava estar na resposta. A resposta mesmo é esse textozinho aqui. Tá? Ok. Uma dúvida em relação à prova, professor, que eu entendi que o senhor falou que vai ter algumas questões que a gente pode usar o GFLAP para mostrar os estados, né? Não é necessário desenhar. Então, a gente pode fazer uma parte no papel e uma parte capturando as imagens do GFLAP? Pode, como preferir. Como preferir. Pode fazer feito eu fiz aqui, certo? Capturando e colando aqui as imagens. Algumas coisas talvez você prefira fazer à mão. Você faz à mão, de preferência de caneta para ficar mais visível. Tira uma foto de boa qualidade no celular e cola, certo? Porque a prova vai ser um documento do Google Doc. Você vai clicar lá na prova, aí ele cria uma cópia para você da prova, onde tem os enunciados e tem para você editar lá na parte da resposta. Certo? Na verdade, você pode editar até o enunciado, mas não faz sentido, né? Edite só a região da resposta. Cada um vai estar editando seu próprio documento. E vai ser criada uma cópia para cada um, aí o outro não vê. E pode fazer consulta, só não pode consultar colega, nem nenhuma outra pessoa, mas pode consultar material, exercícios, videoaulas, fica à vontade. Sendo você sozinho consultando e trabalhando para resolver, à vontade.